gente! Tudo bem com vocês? Logicamente, eu espero que vocês estejam ótimos. Mais uma vez, mais um episódio feito com todo carinho aqui para vocês. E hoje, uma proposta diferente, tá bom? Hoje será eu, a minha convidada e vocês aí assistindo do outro lado, tá bom? Presta atenção que esse assunto vai te interessar bastante. Você lida com equipes? Trabalha em uma empresa? Faz gestão de liderança? Ou você é a própria liderança? Fica comigo que esse assunto hoje vai te interessar muito, tá bom? Vamos falar um pouquinho de comunicação, um pouquinho de feedback. Vamos descobrir aí alguns pontos para se falar sobre feedback. Muita gente não gosta, tem gente que está aprendendo a fazer, né? Então fica aqui comigo que hoje a gente vai falar desses assuntos. E para falar de assuntos tão delicados, importantes e relevantes dentro de uma empresa, de toda a organização, convidei com todo carinho para estar aqui comigo a Gleice. Deixa eu apresentar para vocês formalmente. A Gleice, eu vou deixar o sobrenome para você falar, Gleice, que eu achei ele chiquérrimo. A Gleice, pessoal, ela é psicóloga, especialista na área de desenvolvimento de lideranças, sócia proprietária da Logos RH, nós vamos descobrir um pouquinho também sobre a Logo, que faz consultoria de RH desde 2009, tendo a matriz em Goiânia e outras filiais, né, Gleice? Temos uma filial em Santa Catarina. Tá longe, né? Mas vocês vão descobrir porque que Santa Catarina tá um pouquinho nesse meio aí, né? É verdade. Gleice, fala pra mim o seu sobrenome. Gleice Ibanhes. Muito chique, né, pessoal? Eu sou Gerlene Santos Silva, não é tão chique assim, mas tá tudo certo. A boa brasileira Santos Silva, né, Gleice? Bem chegou assim, chegando ao Brasil. Gleice, esse assunto nosso hoje, principalmente quando se fala de comunicação, dentro das empresas, né, feedback, eu acho que tem muita gente aí que pode, de repente, descobrir pontos a se trabalhar ou se despertar, né, a buscar mais informações sobre esse tema. Mas primeiro, eu gostaria que você apresentasse para a gente a Logos. Ótimo. Então, em primeiro lugar, né, te agradecer, né, Gerlene? Essa parceria que já dura anos, a gente estava fazendo as contas pessoal. Aqui. Por que eu falei com todo carinho? Eu costumo falar assim, quando as pessoas são muito próximas já faz tempo, a gente já tem uma carreira, viu, gente? Eu cheguei no grupo em 2015, Gleice, e já te encontrei. A gente está em parceria, né, com a empresa, né, com o grupo desde 2012. Então, já é uma parceria longa aí. Então, é um grande prazer. Viu muita gente chegar, crescer, assim também como muita gente chegar, buscar outros caminhos, já acompanhou bem a história aí, né? Já, a gente conhece bem a história. Principalmente o movimento, né? O movimento. Sim. E como que a Logos participou aí, né? Nós vamos descobrir também, mas nos conta da Logos primeiro. Então, primeiro eu queria te agradecer, né, pelo convite, é um grande prazer estar aqui, a gente discutir um tema tão relevante, né, para as empresas. Inacabável. Exatamente. É um tema muito importante para as empresas e também, é claro, para o desenvolvimento dos colaboradores dentro das empresas, né, comunicação, feedback, gestão, então são temas realmente muito importantes. A Logos RH, como você começou a falar um pouco, né, mas a Logos é uma consultoria de recursos humanos, né? Então, nós temos a nossa matriz, que fica aqui em Goiânia desde 2009. Qual o endereço, Gleice? No Jardim Goiás, ficamos ali bem próximo do Flamboyant, na Avenida E, né? Estamos ali. Já ali naquele endereço desde 2015 já tem uma data aí. Passando aí de 10 anos, né? 10 anos já no mesmo endereço lá. E nós atuamos em todas as áreas de RH. A gente chama subsistemas, né? Desde a área de recrutamento e seleção, atração, retenção de pessoas, a área de avaliação, pesquisas de clima e, é claro, né, o desenvolvimento de pessoas, que para mim é a minha pérola, né? Muitos podem conhecer como o famoso treinamento também, né? Que acaba encaixando aí no desenvolvimento de pessoas. Só que é o treinamento, as mentorias,
mentorias, que é o que a gente também trabalha. Então, a gente abrange, então, todo esse leque aí dentro da área de recursos humanos. Atuamos a nível nacional, apesar de a gente ter as 2 sedes aqui em Santa Catarina, mas a gente atende, inclusive, né, a gente atende a Mais Brasil em outras filiais. Sim. E a gente atende, então, a nível nacional, todas as empresas. Hoje, Gleice, funciona o processo, vou falar primeiro sobre essa consultoria das empresas, né? Esse trabalho de desenvolvimento que você leva para dentro das empresas. Esse trabalho, ele é voltado somente para os colaboradores, vocês atuam também com a liderança, a gestão das empresas, tem um trabalho específico, digamos, para a liderança? Com certeza, com certeza. A gente precisa trabalhar as nossas lideranças, né? Então, os treinamentos são muito voltados para as lideranças, mentorias também voltadas para as lideranças. E quando a gente fala da liderança, a gente fala desde o CEO da empresa, os gerentes, os coordenadores, os líderes encarregados. Então, todas as lideranças a gente tem um trabalho bem personalizado, né? Porque antes de iniciar qualquer trabalho, a Logos tem, eu chamaria isso até de um diferencial. Antes de trabalhar, vamos fazer recrutamento e seleção, avaliação de perfil, avaliação 360, um treinamento. Antes de mais nada, a gente vai alinhar, a gente vai entender a cultura da empresa, a gente vai entender quais são as necessidades da empresa, quais são as dores que vocês têm aí, que ela está enfrentando, Exato. que não são poucos, né, Gleice? São. A gente tem falado aqui em alguns episódios, inclusive com o Edson. O Edson, ele é CEO de uma empresa, uma escola de negócios, né? E a gente falou sobre os desafios das novas gerações na convivência com as outras gerações, essa convivência dentro do ambiente de trabalho, os conflitos, que é um assunto, assim, uma situação que praticamente todos estamos vivendo, né? Eu sou totalmente a favor desses trabalhos, principalmente assim, com uma empresa já desde 2009, né, vocês estão no mercado. Eu sou totalmente a favor, acho que muitas lideranças, muitas empresas estão carentes e precisam, nesse momento, buscar profissionais dessa área para não lidar com isso sozinho. Dentro dessa... Vocês fazem como se fosse um diagnóstico, né, para entender o que está acontecendo dentro daquele cenário, porque alguma coisa está acontecendo para ter buscado, né, profissionais para poder mudar de repente aquele cenário. Você me falaria assim, quais são os 3 pontos onde praticamente todas sempre devem trabalhar ou sempre é o começo de trabalho? Olha, Gilene, nesse tema ou nesse assunto é quase unânime em todas as empresas. Então, assim, muito importante, né, essa pergunta, e eu acredito que é importante também para quem está nos assistindo, porque é comum, né? Qual é o maior problema dentro das empresas é a comunicação. Então, por isso, acho que nesse primeiro encontro nosso aqui, nesse primeiro podcast aqui, falar sobre comunicação. Né? Comunicação e gestão de pessoas. Porque essas são 2 grandes, né, dificuldades que as empresas têm. E não interessa se a empresa é pequena. Olha, Gleice, mas a gente tem aqui 20 funcionários na empresa. Não pode ter problema de comunicação. Tem problema de comunicação. Então, a comunicação e a inteligência emocional e o relacionamento interpessoal, eu acredito que são as maiores dificuldades hoje. É uma dorzinha que praticamente se encontra em todos esses diagnósticos. Com certeza. Eu tenho um pensamento, Gleice, que é o seguinte: o mundo acabou. Aconteceu o fim do mundo. Vamos fazer uma reunião sobre o fim do mundo. Qual é o tema da reunião? Comunicação. Comunicação. É um assunto inacadável. Mais ainda, por que o mundo acabou? Qual foi o motivo? Por causa da comunicação. Pessoal, o mundo acabou, não tem mais, estamos aqui, ó, só sobramos nós precisamos falar sobre o fim do mundo e o que causou o fim do mundo. O nosso tema é
Comunicação. É isso. Não duvido, Gleice, não duvido. E você acha que nesse mundo de internet, do online, todo mundo muito ali abreviando, recentemente, conversando com meu irmão, eu falei para ele assim: você está usando muitas figurinhas das suas mensagens. Às vezes a gente quer conversar, você está mandando figurinha. Então, assim, nesse mundo, principalmente com a galera nova aí, a comunicação, ela tá tomando outros rumos e esse tipo de comunicação deles vai para dentro das empresas. Encurtada. Exatamente. Então, assim, ó, porque a gente vai falar assim, mas a gente sempre, né, fala, você fala desde quando? Um ano e meio, 2 anos, você já tá falando. Uhum. Às vezes até antes. Mas comunicar é muito além, né? Vai muito além da nossa fala, né? E é claro, você falou aí do seu irmão falando, usando as figurinhas. Ótimo, mas as figurinhas, elas não podem substituir a comunicação. Elas podem complementar a comunicação. Trazer leveza, humor. Exato. Então ela pode complementar, mas elas não podem substituir. Porque às vezes a interpretação de uma figurinha, para mim é uma, para você é outra. Depende da minha vivência, da minha experiência, né? Depende da minha idade, da minha geração. Depende, inclusive, se eu estou acompanhando aquela trend, aquele meme daquele momento. Exato. E aí você pega tira agora a linguagem da figurinha e leva a comunicação para dentro das empresas. É exatamente isso que você está falando para mim agora. Depende de como eu entendo a mensagem, de como o outro escreveu, quais foram as palavras. Isso. E olha que não é só mensagem, né, Gleice? Tem a falada também. Sim, sim. E eu acho que quanto maior a empresa, mais as pessoas se comunicam por mensagem. É assim, não é? Por e-mail, né? E aí tem tantos desafios no meio dessa comunicação. A comunicação escrita, digamos assim, ela é mais difícil ainda, porque quando você tem a comunicação falada, você consegue complementar, né, com a sua expressão, sim, com o seu tom de voz. Sim. Então você consegue, né, dar uma entonação diferente e isso pode mudar tudo. Depois, até quando a gente estiver falando do feedback, a gente vai falar sobre isso. Sim. Então pode mudar tudo. Quando você escreve, é diferente, porque tá escrita e a pessoa que vai interpretar a emoção, escrita. Agora, a emoção agora que vai entrar em cena é de quem está recebendo a mensagem. Exatamente. E às vezes o que você escreveu não é o que chega no receptor, digamos, né, que quem está recebendo a mensagem. Então nós temos, sim, principalmente no ambiente corporativo, a gente precisa cuidar muito da nossa comunicação, né, da escrita, seja numa conversa mais informal pelo WhatsApp ou algo mais formal, né, que seria um e-mail. Então, mesmo no WhatsApp, cuidar com abreviaturas, a gente deve cuidar com os emojis, né? Porque às vezes não está adequado ali naquela comunicação. Às vezes eu coloco um emoji de sorridente, para o outro pode ser uma ironia. Exato. Né? Cuidar também com a sua pontuação. Porque se você diz assim, ó, não, eu gostaria que fosse assim, é uma coisa. Sim. Agora, não gostaria que fosse assim, é outra. Totalmente né? diferente. Então, quando você vai mandar uma mensagem internamente, né, ou externo, né, no meio corporativo, leia antes. Essa é a minha dica. Leia antes, veja se o português está correto, se não foi uma palavra errada, se não houve uma correção, né, ali do celular. Aquele famoso dedinho que escapou. Isso. Anteriormente, né, ao grupo que eu trabalho hoje, eu trabalhava em uma outra empresa e lá o grupo tinha o seguinte hábito: quando alguém estava muito irritado e tinha que responder uma demanda, responder um e-mail para uma outra área, né, que seja, geralmente isso era um hábito que login você chegava nesse grupo, logo você estava com esse hábito também. Era um ambiente assim que tinha um certo nível de estresse, então geralmente as pessoas muito facilmente estavam... O clima já não era favorável. E aí tinha-se o hábito de escrever-se o e-mail, e aí você olhava na sala assim, era compartilhada, tá? Você olhava na sala e falava assim, por exemplo, Maria, tem que ler esse e-mail.
Aí a pessoa lia e geralmente perguntava assim, tem emoção? Tem como você entender outra coisa além do que tá aí? E geralmente a gente fazia essa dinâmica com mais de uma pessoa. E era tão assim, Gleice, que a gente olhava assim, tipo assim, fulano é mais assim. Fulano, Perceptivo. lê esse e-mail. Então, às vezes, olha só uma Vê se você entende a mesma coisa que eu Olha a entendi. preocupação com uma comunicação. Pedir uma opinião de umas duas pessoas, buscando perceber como que o outro iria receber aquelas palavras, né? E é exatamente o que você acabou de falar. Eu posso escrever um e-mail na melhor dinâmica ou profissionalismo, mas o outro, do outro lado, tá com outro sentimento, tá esperando um outro tipo de resposta. Exatamente. Você acha, Gleice, que nessa questão da comunicação, somente dentro das empresas, as pessoas ainda existe essa dificuldade porque elas insistem em não dar o devido valor à comunicação, porque eu acredito que você acaba encontrando as mesmas situações, não é? Eu não diria que é não dar valor, né, à comunicação. Mas às vezes as pessoas não entendem a importância da comunicação. Não é que elas não valorizem, mas elas não dão importância. Elas querem, ainda mais nos dias de hoje, né? É tudo muito rápido, a gente tá todo mundo apressado, todo mundo correndo. Então, quanto menos eu falar, quanto mais rápido, mais objetivo, as pessoas não têm mais paciência de ouvir. E nem de ler, Gleice, oh Deus! E aí, a questão é exatamente essa, né? Um dos maiores erros e um dos maiores problemas, que eu diria, da comunicação, está na escuta. Não é em não saber falar, mas é em não saber ouvir. Ou não saber ler, né? A pessoa... Cuidado com as mensagens muito longas, seja por e-mail ou WhatsApp, porque a pessoa só lê a primeira palavra. Assim como ela só escuta a primeira. É como se a gente tivesse um ouvido seletivo, né? E aquelas primeiras palavrinhas, de repente, já muda o sentimento, o humor dela. Exatamente. E aí ela não dá mais importância ao restante, né? Então, se as pessoas... uma dica, né? Se as pessoas começarem a respirar um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência. Lê a mensagem. Lê a mensagem 1, 2 ou 3 vezes. Ah, agora eu entendi. E na comunicação também, verbal, eu estou aqui agora, eu vou ouvir a Gislene. Né? Eu vou me preparar para ouvir ela. Mas o que acontece? Que as pessoas, elas não escutam para ouvir. Ela escuta para responder. Para reagir, né, Gleice? Então elas estão prontas ali para uma resposta. Sim. Mas elas esquecem que elas precisam ouvir primeiro para depois formular a resposta. É como e aí se são os erros, eu né? estou aguardando aqui eu estou aguardando essa sua carta, esse seu e-mail, só que a minha pressa é maior em reagir à informação que eu vou receber. Fechou. Não compreendê-la, mas reagir a ela. Eu não tenho intenção de compreender e de ouvir, né? Como você está falando. Perfeito, Eu tenho uma maior necessidade de reagir. E eu vou ser muito sincera com você, Gleice. Eu já me peguei em algumas armadilhas de ler a mensagem, li a mensagem, e aí estou respondendo. E, gente, me ajuda, me fala que vocês também estão nesse cenário. Mas aí eu pergunto, quem nunca, né? E às vezes eu posso, na minha mensagem, fazer uma pergunta que estava lá. Eu pensei, meu Deus, estava lá. Então, assim, até esse exemplo que eu trouxe, assim, até essa minha situação que eu já vivenciei, eu quero dizer assim, que às vezes não é só a pressa, sabe, de reagir. A sua rotina ali, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como eu diria, não facilitam a comunicação algumas vezes. Isso, exatamente isso. Então, assim, ó, o que você está falando aqui é muito pertinente, né? E aí, vamos pensar no prejuízo disso, né? Você recebeu um e-mail com todas as informações.
Girlene, hoje o nosso podcast está marcado às 15 horas, estarei aí às 15 horas, né? Respondi. Pronto. Você teria 30 segundos para ler aquela mensagem e responder. Perfeito, acabou. Mas você lê só o início. Estarei aí no podcast. Aí você vem assim, ó. Que horas? Que horas que você vai chegar aqui? Olha o retrabalho, o tempo. Aí eu vou ter que ler a sua mensagem de volta para te responder uma coisa que já estava lá no primeiro. E se eu te contar? O estresse, né? Sim. Eu já começo a pensar assim, ó. Nossa, mas ela nem prestou atenção no que eu escrevi, no que eu falei. E se eu te contar que isso acontece com muita frequência, em muitos lugares? Eu sei disso. Por isso que a Logos está sempre assim, muito requisitada. E quando eu formato, né, um conteúdo, desenvolvo ali para ministrar um treinamento, normalmente vai ter 1, 2, 3, 4 módulos. E tem que começar do zero, né, Gleice? Lá do zero. Do zero. Por quê? Acredito assim, que a comunicação ela é um exercício. Estou correta? Com certeza. A comunicação ela é um exercício. E se eu não me proponho a colocar em prática aquele exercício, né? Eu vou esquecer, eu vou perder. E aí, logicamente, daqui mais um tempo estou eu lá lidando com os mesmos problemas, né, na comunicação, que são problemas básicos. Isso. Que se fosse, né, um exercício mais aplicado, de repente eu não estaria naquela situação. A comunicação, ela está diretamente incluída no processo de feedback, né? Com certeza. Porque assim, ó, o feedback é a ferramenta mais poderosa que eu conheço, né? Como trainer, como consultora de RH, como psicóloga. E eu acredito assim que o feedback é a ferramenta mais poderosa que um líder tem nas mãos. Porque o feedback, o objetivo dele é desenvolver pessoas, gerar mudança no comportamento. E é engraçado. Mas se ele pode ser muito bom, muito positivo e pode acabar com uma pessoa. Pode ser muito E isso ruim. só depende do quê? Da forma com que ele foi comunicado. A forma como ele foi ministrado, como ele foi dado o feedback, ela pode trazer o desenvolvimento na pessoa, gerar a mudança do comportamento ou destruir aquela relação. Então, quando a gente vai ministrar um treinamento, por exemplo, de feedback, a gente começa com comunicação. Primeiro a gente vem com toda a teoria sobre a comunicação, para depois a ferramenta do feedback, que é simples. Né? Então, mas ela é uma ferramenta que tem que estar sempre no bolso ali do colaborador. E respondendo outra coisa que você me perguntou, assim, ela tem que ser planejado. Bom, tem vários tipos de feedback, né? Tem aquele feedback que é bem pontual, é uma situação que aconteceu, ele tem que ser planejado, né? Porque todo feedback... E tem algumas dicas, né? A gente pode utilizar a técnica do sanduíche, que nada mais é que começar com feedback positivo, introduzir ali a situação que aconteceu, que seria a crítica, né? A parte negativa, e a gente vai sempre fechar com algo positivo. Essa é uma técnica, né? E é claro, utilizando os conceitos da comunicação não violenta, né? E isso também de extrema importância. Demais, até porque grande parte das pessoas, inclusive grande parte dos colaboradores, ainda veem o feedback como o vilão. É aquele momento que vai me ser pontuado o que eu errei, o que eu causei com o meu erro. Né? Então as pessoas... É importante essa sua fala de falar que o feedback é para o processo de desenvolvimento, porque grande parte das pessoas elas chegam no feedback fechadas, porque tem em si que aquele momento de feedback é para falar assim, você errou nesse ponto. E aí, Gleice, eu me pergunto, às vezes, será que esse sentimento não é porque deixou-se de fazer também os feedbacks pautados no bom desenvolvimento?
na boa desenvolver. Super importante, gente, e relevante, né, o que você está falando. Porque o feedback, eu sempre falo que todo feedback é construtivo. Mas a gente tem 2 tipos de feedback. Feedback construtivo negativo e feedback construtivo positivo. Qual é a diferença? O feedback construtivo negativo é aquele feedback onde eu preciso, onde o colaborador, digamos assim, né, a pessoa que eu vou dar o feedback, apresentou um comportamento que não é adequado. Sim. E eu preciso trazer uma mudança no comportamento dele. Só que eu quero que esse feedback gere uma mudança comportamental. Se eu chegar lá e falar assim, ó, Gilene, você errou, tá tudo errado. Aí você vai fazer assim, ó, a primeira coisa vai cruzar os braços. Parou de funcionar, teve um prejuízo enorme financeiro. Aí o meu medo então, feedback é porque eu fiz alguma coisa. Vamos ali conversar que eu vou te dar um feedback. O que eu fiz de errado? Né? Não, e é muito comum, às vezes, as pessoas até falarem, o que eu fiz de errado? Exato. Mas o feedback construtivo positivo, e que ele tem que ser adaptado também e colocado no dia a dia da rotina do líder, é aquele que não aconteceu nada de errado, muito pelo contrário. Né? O colaborador fez algo tão positivo que ele precisa ser valorizado. Né? Então, o feedback Gilene, vem aqui que eu quero te dar um feedback. Seu trabalho tá muito bom, achei ótima a sua ideia, nisso. Ué, mas você não ia me dar um feedback? Mas é esse retorno. Porque é um retorno de algo muito bom que você fez. E é claro que existe aqueles feedbacks que eles são... precisa de um local, né, mais sigiloso, principalmente quando se o feedback for negativo, se tiver algo, ele tem que ser num lugar sigiloso, só entre as pessoas ali que estão envolvidas, né? A gente nunca pode dar num local aberto ou na frente de outros colegas, enfim. E tem aquele feedback que ele... E aí ele exige, né, um horário, vem aqui na minha sala, um local reservado. Mas tem aquele feedback que é mais tranquilo, aquele feedback que ele pode ser dado 1, 2 vezes por dia, que pode ser valorizando algo bom ou até uma correção. Tudo vai depender da forma como você comunica. Gilene, olha, recebi o seu relatório aqui, né? Eu gosto muito do jeito organizado com que você entrega. Olha aí o positivo, né? Sim. Mas eu preciso que esse relatório, ele seja entregue no Excel. Com X informação. Isso, faltou tal informação. Tá claro para você? Então tá ótimo. Não. Então eu espero até de tarde você me entregar e eu sei que você é muito comprometida aí. Tô fechando de novo com positivo, ó. O seu comprometimento aí, eu sei que até o final da tarde eu tô com esse relatório lá no meu e-mail. Pronto. E aí não precisa ter toda aquela preparação. Sim. É claro que às vezes um feedback, alguma situação, algum comportamento muito inadequado, né, que gerou algum desgaste, aí ele vai precisar de um planejamento maior. Sim. Até porque, a depender... Porque quando, vou falar colaborador, porque entra mais no tema que a gente está falando aqui, né? Porque quando o colaborador, ele vai para um feedback, ele vai com os pensamentos negativos, né? Vai mais fechado. Com as justificativas. Exatamente. Com um plano, né, de rebate, de rebater o que ele vai... Às vezes nem sabe o que vai receber de informação, mas ele já vai armado. Né? Então, assim, o feedback é muito importante que hoje lideranças, acredito eu, né, se proponham a fazer o feedback positivo também, na mesma proporção ou não. Aliás, né, maior do que se faz o feedback construtivo. Que se negativo. Isso, negativo. Que se faça mais os para ressaltar, para elogiar, porque aí acaba com essa imagem que realmente, Gleice, ela é unânime. As pessoas, quando falam feedback, meu Deus, eu fiz uma coisa errada. Mas aí é que tá a liderança. A liderança é responsável por isso, né? Então, se os líderes começarem a utilizar essa ferramenta de desenvolvimento, porque, sim, dentro da minha experiência em treinar líderes, todo o rol, né, de competências que um líder precisa ter,
a mais importante é desenvolver pessoas. Sim. É claro que ele tem que ter uma boa comunicação, empatia, respeito, educação, o conhecimento técnico, né, da onde ele está, mas o desenvolver pessoas é uma competência que o líder tem que ter, né? Saber capacitar a sua equipe, desenvolver. E o feedback é uma ferramenta para isso, de desenvolvimento. E se você souber usar ela, se o líder, ele vai tirar esse estigma, né? Porque o feedback que não for para construir, que não for para gerar novos comportamentos, trazer mudança, dá outro nome. Se o feedback foi só para falar sobre o erro, para apontar erros e não trazer solução, dá nome de bronca, dá nome de falta de respeito, dá outro nome. Não é feedback. Mas não dê feedback. O feedback é para trazer e para gerar mudança. E de forma positiva. Sim. Nas suas atuações, Gleice, você é sócia proprietária da Logos, né? Isso. Quem é a sua parceira, o seu parceiro? Então, nós somos 3 sócias na Logos, né? Eu, Gleice, a Cláudia e a Priscila. Somos 3. Vocês têm atuações diferentes ou as 3 acabam se envolvendo no mesmo processo? Não, nós temos atuações diferentes, né? Porque todas as áreas são muito grandes, então não dá pra gente querer atuar em tudo, né? Então, hoje, a Cláudia fica muito na coordenação das analistas que fazem os processos seletivos, então recrutamento e seleção. Ela também fica muito à frente daqueles processos de manual do colaborador, nas pesquisas, né? Desenvolver as pesquisas, depois fazer toda a tabulação das pesquisas. Também ela fica muito responsável por avaliação, né? Análise de perfil, avaliação de 360, então ela está muito voltada para essa área. A Priscila acompanha bastante isso também, ela também ela faz gestão de alguns clientes, onde ela atua nessa área de recrutamento e seleção. A Priscila também fica muito atuante na parte de marketing também da nossa empresa. E também ela trabalha com treinamentos e mentorias, né? Então, quando vocês chegam, quando vocês abraçam uma empresa, vocês praticamente vão em todos os pontos, todas as dores que ela pode ter ali relacionado a pessoas, né? E eu, não falei de mim, sim. E eu fico mais voltada para a área de treinamentos e mentorias. Mas também, assim, ó, se precisar atuar na área de pesquisa, na área de avaliação, tem conhecimento. É claro que a gente sabe, assim, ó, que cada uma tem uma expertise maior, até porque a gente fica mais atuante naquela área, né? Então, às vezes a gente pede, eu digo, preciso de uma ajuda aqui dos universitários nessa área. Aí chama lá. A gente trabalha muito juntas, né? As 3 trabalham muito juntas, mas a gente tem atuação diferente na empresa. Legal. Na sua atuação em empresas, sendo assim, bem sincera, vamos falar agora voltando ao tema da comunicação. Você acha que a comunicação em si, hoje, no que você atende empresas, ela, dentro das empresas, ela está realmente em uma situação mais crítica ou mais fácil de se trabalhar? Vamos voltar. Você sabe que com toda essa tecnologia voltada para a comunicação, e eu posso falar porque eu tenho algumas décadas aí, né? E eu sou anterior, na minha época não tinha, assim, tipo, na minha juventude não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha internet, né? Então, eu não nasci com a tecnologia na mão, como a geração Z, que já nasceu com a tecnologia, né, da comunicação na mão. Sim. Me parece que quanto mais tecnologia, parece que a comunicação entre as pessoas parece que piora às vezes. Não sei, o que você acha? Então, eu penso assim, Gleice, que, principalmente assim no meio que eu convivo, que tanta tecnologia, sabe, tem afastado as pessoas da comunicação. Da comunicação entre as pessoas, né? Da compreensão da comunicação, sabe? E isso, como eu falei agora há pouco, isso acaba refletindo porque aquela pessoa trabalha em uma empresa, ela convive em outro grupo dentro de uma empresa, uma organização, né? E aí
essa comunicação que ela tem lá na vida pessoal acaba refletindo um pouquinho dentro das empresas. Então, eu acho, sim, que ao contrário de que deveria ser um trabalho mais fácil, hoje, não. Eu também acho que está mais difícil trabalhar comunicação do que há 10 anos atrás, né? Até porque a comunicação, a gente pode dizer que é o quê? Né? Se a gente fosse dar um conceito, é relacionamento. Sim. Né? A comunicação ter proximidade. Ela exige proximidade, ela exige essa integração entre as pessoas. Exige escutar. E isso, as pessoas hoje com o distanciamento, elas acabam que diminuiu bastante a comunicação. A gente olha assim, as famílias antes, né? As famílias tinham uma televisão em casa. Então, elas tinham ali 2, 3 horas que elas ficavam muito juntas. E isso facilitava a comunicação. Outras atividades sem o celular, sem internet, Exato. né? Acabava... Hoje, numa família, acaba que um vai para o quarto, o outro vai para uma sala, o outro vai para a cozinha, e aí esse afastamento... E pior, conversam-se pelo WhatsApp. Tá tudo certo, às vezes eu tô lá, não preciso me levantar para mandar uma mensagem, por exemplo, quando você vier, traz um copo de água, tudo bem. Mas a gente precisa, para ter uma boa uma boa comunicação, a gente precisa buscar mais relacionamento. Isso tanto em casa quanto no ambiente de trabalho. Então, às vezes no ambiente de trabalho, claro que a gente está ali, tem que trabalhar, mas propor aqueles momentos, sabe, de descanso. Eu vejo aqui que vocês têm, aqui na Mais Brasil, né, muito legal ali o espaço que vocês têm de convivência. Porque é um momento que você tem ali de descanso, né, e você tem a oportunidade que você pode sentar na mesa, almoçou 10, 15 minutos, mas o restante do intervalo, vocês podem se relacionar. Então, às vezes são de áreas diferentes, mas almoçam juntas, sentam ali e é um ambiente bonito, é um ambiente que tem é agradável, eu conheço ali, né? Acho muito bom, é um ambiente que tem ali um verdinho, né? Tranquilo, é bonito o lugar, e isso facilita o relacionamento. Se tiver mais facilidade no relacionamento, é claro que a comunicação vai fluir mais, porque depois no horário de trabalho, cada um está na sua sala, cada um está no seu departamento. Mas concorda comigo que o seu departamento depende do departamento da Andriele, que depende do departamento da Fabiana e aí isso, quanto mais relacionamento vocês mantiverem, né, bom relacionamento interpessoal, melhora essa comunicação. Vou te dar uma cutucada. Vamos lá. Você acredita que... Você acredita? Não. Vamos, né, falar de uma maneira melhor. Você acaba percebendo, ou nas suas avaliações, acaba vindo de repente à tona que muitas vezes a dificuldade da comunicação aqui, ela vem daqui. Com certeza. Vamos cutucar as lideranças. Isso. Falei para vocês que são líderes, gestores, trabalham em organização, estão ali à frente, né? É quase como se fosse uma escadinha. Então, aqui se eu, Gerlene, tenho uma equipe que se comunica de uma forma ruim, existe uma grande possibilidade que eu, como líder, tenha uma comunicação ruim. Com certeza, né? A gente pode dizer assim, ó, que existe uma comunicação que é a top-down, que é aquela comunicação... Esse termo é novo para mim. É a comunicação que vem de cima para baixo. Então, é o diretor que comunica, que passa a comunicação para os gerentes, coordenadores, os coordenadores para os seus liderados e assim. Então, é uma comunicação de cima para baixo. E que se perde algumas vezes, né? Exato. E é uma comunicação de mão única. Ela é de cima para baixo e pronto. Obedece quem tem juízo, né? E tem aquela comunicação que é uma comunicação... Isso traz fragilidade, né? Nas relações, conflitos, enfim, né? Porque não existe aquela comunicação integrada. Né, que seria a outra comunicação. A comunicação integrada é aquela comunicação mais transparente, é aquela comunicação que circula. Ela não vem de cima para baixo, ela circula. Né? Essa é a verdadeira comunicação. Então,
com certeza, se a comunicação que começa lá em cima, ela é favorável, ela vai fazer com que essa comunicação seja mais integrada, mais transparente e que vai trazer menos conflitos, menos clima ruim na empresa, né? Vai ser um clima mais... A comunicação integral, ela é aquela comunicação que ela facilita, né, um clima favorável dentro das empresas. Que as pessoas estão compreendendo melhor o que está sendo falado. Não tem aquilo que, eu suponho que ela quis dizer isso, ou eu acho que ele quis dizer isso, né? Isso. As pessoas sabem exatamente o que está sendo falado e principalmente por que está sendo falado, né? É uma situação que talvez seja comum, por cogitar assim, talvez seja comum nos cenários onde você atua, né, nas empresas, em suas consultorias, seja realmente assim, as pessoas chegarem a pontuar que as informações não chegam como deveria chegar, que as informações não são passadas, ou, por exemplo, que existe realmente uma falta de comunicação, né? Esse cenário, quando você encontra assim, que as pessoas falam, né? Olha, não tem comunicação, ela não chega, ela chega em cima da hora. Né? Ela chega pela metade, né? Chega pela metade. Às vezes a própria pessoa não colabora, mas está ali reclamando. Enfim, né? Quando você se depara com esse cenário, você, na sua atuação, você começa o trabalho com eles ou você já sobe e começa o trabalho de cima para baixo? A minha orientação sempre, né, nessa hora de alinhamento que eu te falei, é começar a comunicação, ela tem que ser começada de cima para baixo. Não dá para começar, não dá para ser o inverso, não. Então, às vezes eu chego numa empresa e vou dar treinamento para os líderes, né? E aí o diretor da empresa, o CEO da empresa, me pergunta assim, e você acha que eu devo participar junto com os gerentes? Eu não digo que deve, eu não digo que pode, eu digo que deve participar. Mas eu não vou inibir eles, não vai valorizar eles, né? Porque também, quando isso não acontece, é muito comum tá dando treinamento lá, falando sobre comunicação, e aí tem aquelas vozinhas assim, fulano que tinha que estar aqui. Né? Por quê? Sim. Porque lá de cima a gente está falando que a comunicação precisa ser integrada, que a comunicação precisa ser assertiva, precisa ser clara, transparente, mas se ela não está vindo assim, porque o líder, né, ele não desenvolve ou não educa, digamos assim, né, através das palavras, né? Ele orienta através do quê? Das atitudes dele. Né? Então a forma como está vindo a comunicação de lá, como quem está mais, né, hierarquicamente falando no organograma, está mais aqui, como que ele percebe, né, a postura do líder, exatamente, ele vai começar a ser como ele. Agora, se a comunicação lá, né, do diretor da empresa, do CEO da empresa, ela é falha, ela é ruim, como é que ela vai chegar aqui? Mas se nem o meu diretor, nem o meu gerente tem uma boa comunicação, por que eu vou me comunicar bem? Né? Realmente. Então, o colaborador, ele onde que ele se espelha? No seu líder, né? Tenho várias atividades fora daqui, né? E uma das minhas atividades é em grupo também. E eu me recordo recentemente que num debate lá entre a gente do grupo e tal, uma pessoa do meu lado, estava ao meu lado, e lá assim, uma discussão acalorada entre os líderes, né, é um grupo externo que eu participo. E uma discussão acalorada, não é ambiente de empresa. Então lá as pessoas são como elas são. Não tem uma preocupação com processos trabalhistas. Lá só se fala. E aí uma discussão acalorada. Mas as lideranças aparecem. Existem pessoas à frente, só não é um ambiente corporativo, né? E uma discussão acalorada, né, que foi tomando uma força. E aí nós, né, lá eu não participo de liderança, nada, sou uma pessoa que está ali no grupo, né? E eu olhando aquilo com uma visão de empresa, né?
E eu aprendendo naquela situação ali, uma pessoa do meu lado falou assim: gente, mas eles são piores que a gente. Por que ele trouxe essa fala? Porque o grupo em si não se comunica bem, né? Quando ele viu aquela cena, ele virou para mim e falou assim: eles são piores que a gente. Naquele momento ele quis dizer assim: nós não nos comunicamos bem. E eles são piores. As pessoas que estão à frente são piores que a gente. Tem uma frase que eu acho que ilustra muito isso que você está falando, né? Que eu gosto muito, que, se eu não me engano, é da Cora, tá? Eu adoro ela e acho que essa frase é dela. Que ela fala assim, ó: as tuas atitudes falam tão alto que eu não escuto o que você diz. Exatamente. Essa frase, ela diz tudo. Sim. Então não são as palavras, não adianta o líder bater na mesa e falar assim, ó: gente, vocês têm que aprender a se comunicar aqui nessa empresa. Mas as suas atitudes, líder, Tá se comunicando? tá falando isso ou é só a tua fala? Né? Então as tuas atitudes falam, as atitudes de um líder falam muito mais do que a voz dele. Às vezes um líder não precisa falar, né? Basta ele fazer algum gesto. Inclusive, eu vou te falar uma grande líder. Minha mãe, quando éramos criança, Gleice, ela não precisava falar, ela olhava assim, pronto, já calava, já quietava, já sentava direito. Então, assim, sem uma única palavra, mas uma expressão corporal, uma informação corporal que, logicamente, quando já comunicava. Né? Não só eu, mas a grande parte das crianças. E provavelmente né? essa era a postura dela. Sim, no dia a dia. Então aquela postura, a atitude dela, quando ela dava uma olhadinha, aquilo ali já ajeitava-nos, né, tudo quietinho ali, arrumadinho. E quando leva-se, né, esse cenário que praticamente quase todos nós vivemos, né, da mãe olhar assim e a gente já quer estar. Quando se leva-se para o ambiente corporativo, às vezes a postura como o líder passa, como ele observa o cenário, o lugar, a sala, a equipe, aquilo já traz uma mensagem para eles. E o que é isso? A escuta ativa do líder. Gleice, eu acho que esse assunto de comunicação é igual eu falei, vai ter o fim do mundo, vai estar lá o tema do fim do mundo, por que que o mundo acabou? Comunicação é um tema inacabável. Isso. Primeiro porque, né, acredito que as pessoas, se não se propõem a fazer o exercício básico, sempre vai estar nesse estágio, né, Gleice, de não ouvir, de não ler direito, de ler sem emoção. É um cartão de aniversário, você lê com emoção. Se não é, é uma mensagem de trabalho, né? Mas isso é um exercício que eu vou falar assim, é difícil. Não é difícil? Isso. Mas aí é algo que, assim, os meus treinamentos, eles não são técnicos, né? Não que a Logos não tenha treinamento técnico, Sim. né? Às vezes a gente ministra treinamento de departamento pessoal, treinamento técnico. Agora, o maior número de treinamentos ministrados pela Logos são na área comportamental, né? Então, não são treinamentos técnicos. E aí, quando a gente está falando em treinamento técnico, é 2 mais 2, né? Apresentou, aprendeu, saiu dali da sala com o conteúdo, já saiu fazendo, né? Isso, inclusive, como um treinamento de como se aplicar um feedback. Como planejar. Não, porque isso é comportamento. Olha só, treinamento técnico é assim, a Mais Brasil vai mudar o sistema. Ou agora, né? Compreendi. Essa implantação toda dessa nova... A regulamentação pode trazer algumas mudanças. Regulamentação. Então, todos os colaboradores precisam conhecer a nova regulamentação. Ótimo. Então, a gente vai ter um treinamento técnico sobre isso. E aí é técnico, olha, a nova regulamentação diz, ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3. Pronto, tá ali, todo mundo sai dali, aprendeu, tá na sua apostila ali, né? Vocês utilizam como é que é lá no sistema, vocês têm um lugarzinho lá que fica guardadinho as informações, como é que é? Hoje, Movimento Mais Brasil, Gleice, é plataforma de treinamento, é intranet, é uso interno. Ótimo. Então, assim, que eu lembro, tá na intranet, né? Então, assim, fez o treinamento lá na plataforma ou ao vivo lá,
da nova regulamentação. Está lá à consulta. O material está lá à consulta, porque é técnico. Então, quando o cliente ligar para cá, não se tem dúvida. Ele vai checar ali, né, a informação na plataforma ou na intranet e vai poder dar a informação. Sim. Isso é técnico. E a gente aprende. E nós somos, né, seres inteligentes, a gente aprende e rápido. Treinamento, pronto, acabou. Quando a gente fala de comunicação, feedback, empatia, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, isso é comportamento. É o que a gente chama de soft skill, né? Então, o que é a soft skill? São as competências comportamentais. E competência comportamental a gente não ensina. Eu, quando entro na sala de treinamento para dar aula de inteligência emocional, eu não tenho a mínima condição de ensinar inteligência emocional. Como uma pessoa ter um controle das próprias emoções. Eu não posso ensinar inteligência emocional, mas eu posso levar as pessoas a refletirem, a tomarem consciência do que é inteligência emocional, o que elas precisam melhorar no seu dia a dia para ter uma inteligência emocional mais alta. E aí é comportamento. E aí é no dia a dia. Então, fez o treinamento de inteligência emocional, aí a gente vai indicar algum livro, um filme, e a gente vai discutir sobre isso, e daqui a um mês a gente vai falar de novo e vai ter uma palestra sobre inteligência emocional, porque é desenvolvimento, e aí a gente não... Comportamento, a gente não aprende, a gente desenvolve. Igual liderança. Liderança tem, né, digamos assim, uma parte técnica das competências que são técnicas do líder, mas a maior parte das competências são soft skill do líder. Então, ele se desenvolve. Por isso que a gente sempre fala assim, liderança é nata ou é desenvolvida? É os dois. Tem algumas pessoas que já nascem com algumas competências do líder, mas a maior parte das competências elas vão se desenvolvendo ao longo dos anos, das suas experiências, das suas vivências, dos treinamentos, das suas reflexões. Toma-se que esse líder nato seja aquele que sempre tem iniciativa, que vai à frente, que toma o controle. E tudo isso é desenvolvido. Isso. Iniciativa, proatividade, pode ser desenvolvido. Mas não tem como você pegar a sua equipe agora e falar assim, gente, eu preciso que vocês agora sejam mais proativos. Ser proativo é número 1, 2, 3 e 4. E amanhã toda a sua equipe está proativa. Lógico que não. Lógico que não. É um processo. Sim. Então, o líder é aquele que ensina, que educa, que acompanha, né? Que dá o feedback, sempre buscando o desenvolvimento tanto das competências técnicas, que são importantíssimas na sua equipe, mas principalmente as competências comportamentais. E aí, Gleice, nesse mundo, meu Deus, é tanta coisa, e grande parte dessas coisas são... sempre vai ter algo a ser aprendido, mas, né, eu arrisco a dizer que quando vocês abraçam, né, entram em uma empresa para colaborar, seja na comunicação, no feedback, em treinamentos de liderança, praticamente vocês trabalham por etapa, porque dizer que o trabalho terminou, tem como? Não tem como. Tanto assim, eu acho que a Mais Brasil, ela entendeu isso, que quando eu comecei a me apresentar aqui, eu disse que a gente presta serviço para, né, a Logos, né? Isso, eu cheguei no grupo, pessoal, a Gleice já estava lá fazendo trabalho, e é interessante porque quando eu entrei no grupo, isso, pessoal, em 2015 lá, vou reforçar uma coisa que você falou no começo. Movimento Mais Brasil, em 2015, quando eu entrei no grupo, né, não só no movimento, mas no grupo em si, né, porque hoje o grupo tem outras áreas de atuação, não era uma equipe grande e muito menos uma associação grande, ao contrário, era um grupo pequeno, o Alessandro até já falou isso aqui, às vezes o evento, né, que hoje o Sinistro, era uma única pessoa que atendia, que fazia a abertura do evento, né, então naquele momento era uma empresa, né, um grupo pequena, uma associação começando pequena,
E eu já chego nesse cenário com um trabalho da Logos fazendo desenvolvimento de pessoas. Isso. Ou seja, não importa o tamanho. Exato. A gente começou aqui, se eu não estou enganada, com um treinamento de lideranças, né? Então, nós estávamos na sala... Era o quê? Vou arriscar assim, 4 líderes? 3 líderes? Eu acho que tinham 6 líderes, Até 6 muito. a 8 líderes tinha, porque tinha outras pessoas, né? A Raquel participou do treinamento, sim, todo mundo. porque vinha desde diretores a todo mundo em papel de liderança. Sim, era isso mesmo. O Alessandro participou, né, desse treinamento também, e isso foi lá, não sei se 2012, 13, foi nessa época aí. E desde então, a Mais Brasil sempre nos chama para a gente fazer mais uma ação, ou uma ação com os colaboradores, ou com os líderes atuais. Então, a gente sempre prestou serviço. E eu utilizo, assim, a Mais Brasil até como um case de sucesso, porque a gente sempre também, e ainda, né, a gente faz toda a parte de recrutamento e seleção hoje para todo o grupo. Sim. E assim, o maior orgulho nosso é saber que as coordenadoras que temos hoje aqui, né? Posso citar os nomes aí? Eu vou me citar, tá, pessoas? Olha, mas tem a Girlene, a Adriele. Me lembro, saí de uma empresa que eu trabalhava, né? E aí tive aquele meu momento de descanso, que eu saí de uma empresa que eu estava saí com 7 anos e 9 meses. Tava um pouco cansada. E aí saí e falei assim, vou me propor um descanso. E eu tive um descanso ali, o famoso seguro-desemprego, né, na época. Só que assim, a vida precisa seguir, né? Eu tive um descanso ali de uns 2 meses e pouco. 2 meses, e isso na minha época, não sei como que tá hoje, né, e nem pretendo saber, né, na minha época tinha-se 6 meses de seguro-desemprego, uma coisa assim, né, confortável, para quem quer aproveitar para descanso. E aí com 2 meses e pouco, eu falei assim, aluguel chama, né, vamos já entrar de novo no mercado, já descansei até demais, tá tudo bem, vou entrar no mercado de novo. E aí, Gleice, olha só que coisa interessante. Eu descobri a Logos através do Facebook. Tava lá anunciado, né, uma vaga, né, de contratação, auxiliar de escritório e tal. Assim, vou mandar um currículo. E aí fui, pessoal, no escritório da Logos, muito bem atendida. Logicamente que pelo tempo eu não lembro como... Entrevista sim, 100% presencial. Sim, com outras meninas, né? E aí, essa história é nova para vocês aqui, tá? E aí eu me recordo que eu fui para essa vaga, né? Fiz a entrevista, eu e outras meninas, né? E aí terminou, né? Todas, né? Foram para suas casas, cada um com a sua esperança. E aí no dia seguinte eu recebi o contato da Logos, né? Oi, Gilene, tudo bem? Um contato que eu tava esperando, né? Tudo bem, tal, da Logos. Bem, gostaríamos de te dar um retorno sobre o seu processo de ontem. Aí ela falou que naquele processo eu não havia, né, sido selecionada, mas que ela gostaria de me oferecer outras oportunidades. E aí ela falou assim, olha, nós temos um processo para tal cliente, o seu perfil, né, a gente acredita que atende esse cliente. Eu me lembro, Gleice, que ela me colocou umas 3 sugestões. E dentre essas sugestões estava, né, a sugestão de entrar no grupo. E no dia eu pensei assim, eu moro no setor sul, a empresa era e ainda é, né, só que mudou o endereço, pessoal, no setor sul. Eu falei assim, eu vou para esse, porque é no setor sul. E desde então, permaneço no grupo, né, e desde a seleção... teve todo o crescimento, sim, né? Entrou num cargo sim, e houve o crescimento. E desde a seleção, pessoal, até onde eu estou hoje, sempre vendo vira e mexe a Logos. Eu acredito assim que é bem pertinente para a gente trazer um outro assunto aqui, sim, que é a questão do recrutamento e seleção. Sim. Então, o recrutamento e seleção, que é um dos serviços que a gente presta hoje na Logos, é muito importante, porque hoje o que acontece? O cliente quer uma rapidez, eu quero fechar uma vaga, né? E a gente sempre coloca eles. Não é só isso. Recrutamento e seleção não é triagem de um currículo, é encontrar a pessoa certa para a vaga certa. Então, talvez para aquela vaga lá, não
estava preenchendo o perfil. Foi o que né? aconteceu comigo. Eu fui para uma oportunidade. Não significa que o seu perfil é bom ou ruim, mas tem um outro que é para você, que é mais Até a sua porque cara. vocês, acredito e sei que hoje é assim, lá, né, quando vocês viram a minha entrevista, viram ali o que eu poderia oferecer, aquele meu perfil não atenderia a necessidade daquele. Opa, Isso. mas tem mais esses aqui Isso. que estão buscando esse perfil. E aí é o que a gente chama de recrutamento e seleção estratégico. Sim. Né? É colocar a pessoa certa no lugar certo. Né? Porque não adianta a gente só atrair candidatos, né? A gente precisa reter. Falar assim, eu tenho aqui 10 candidatos para você e de repente esses candidatos vão para a entrevista e a própria empresa não percebe ali uma conexão, um sentido naquele colaborador, né? Então, hoje, todas as nossas analistas, elas são treinadas não para triar um currículo, mas sim para fazer uma análise, primeiro, do cargo, Sim. né? Que vai ser conhecer a empresa, né? Quem é aquela empresa, qual é o perfil que ela precisa, e aí a gente vai buscar os colaboradores no mercado para achar a pessoa certa para aquela vaga. Então, às vezes pode até demorar um pouco mais, Sim. mas encontrar a pessoa que vai ser mais assertiva naquele momento. Até porque, né? Eu aqui, né, pessoal, me colocando como exemplo novamente, quando você insere um perfil, uma sugestão de perfil para aquela empresa, espera-se que ela dure 10 anos, pessoal. É isso mesmo. E um pouco que ela mais. cresça dentro da empresa, né? Que ela possa se desenvolver como pessoa, como profissional. É isso que a gente quer de um recrutamento e seleção, né? E indiretamente, ou às vezes indiretamente, não só no Movimento Mais Brasil, mas acredito que você vê essas histórias acontecendo em outros clientes, né? Sim. Hoje, você teria uma média, logicamente, junto ao Movimento Mais Brasil, você teria uma média de tempo de relacionamento que você tem com seus clientes? Geralmente são trabalhos de 5 anos, 3 anos. Então, eu falo, como o pessoal sempre me pergunta assim, da onde que nós atraímos os clientes, como é que é o tipo de marketing, né? Ainda hoje, o nosso maior marketing são os próprios clientes. Né? É muito comum. Que é o melhor que existe. É muito comum um cliente me ligar e falar assim: Gleice, estou te ligando porque a Girlene lá da Mais Brasil me indicou. Isso é maravilhoso. É comum. Sim. E também os nossos clientes, eles, como a gente está falando de pessoas e a gente atua em todos os subsistemas, os nossos clientes são. É claro que tem toda uma rotatividade o tempo todo, entrando cliente, saindo cliente, mas assim, a maioria, uma vez cliente, esse nome aí é cliente. Enquanto a empresa existir, isso. estiver em funcionamento... Eu tenho um cliente, por exemplo, é uma indústria que a gente começou a atender ele antes da Logos, antes de 2009. A gente começou a atender ele como profissional autônomo, e aí começou surgiu a Logos em 2009 e fizemos um contrato pela Logos, e de 2009 até hoje ele é nosso cliente, sem ter perdido um dia sequer. Então, toda semana é um trabalho diferente que a gente tem lá, na área de... Então, lá a gente faz implantação de RH. Praticamente vocês participam da história da empresa. A gente está lá há 18 anos. Participa. Né? Eu acho que quando apresenta essa empresa, já pode falar assim, inclusive, nós temos aqui a sócia proprietária Gleice, quase isso, que não está aqui no momento, então, mas a gente faz está parte. Lá desde esse tempo. O grupo, né, que a Mais Brasil faz parte, eu não lembro se foi 13, 14, mas essa data aí. E dessa data aí a gente tem muitas empresas. Que às vezes a gente está prestando um serviço, termina aquele serviço, passa um ano, passa 2, passa 6 meses, contrata de novo. E às vezes outro pela serviço. mesma necessidade, né, Gleice? Porque são outras pessoas, o processo muda, as pessoas mudam. E isso traz novamente a necessidade. Gleice, vamos falar novamente de comunicação. Gleice, novamente precisamos falar de feedback. Até porque tudo isso requer exercício. Se as pessoas não fazem esse exercício, logo volta novamente ao cenário que precisa, né, de treinamento. Gleice, eu adorei esse bate-papo. Tá? Falei assim, a Gleice, eu vou convidar a Gleice, não vou convidar mais ninguém. Deixa só a Gleice vir.
que eu quero aproveitar bem o ponto de fala da Gleice, que é extremamente importante. Todas as empresas querem crescer, todos os gestores, diretores, todo mundo quer crescer e vão conseguir crescer, né, olhando melhor para as pessoas. E aí onde vem essa necessidade de desenvolvimento, treinamento, consultoria. Isso é um padrão profissional que sim, se a empresa pretende crescer, por mais que ela seja totalmente automatizada, né, só tem máquinas aqui, uma hora ou outra vai ter uma ou duas pessoas. E pode, sim, naquele momento ter uma necessidade, né, de um desenvolvimento aí. Na verdade, o que dá sustentação numa empresa não é a tecnologia. Não é a IA. Não é a inteligência artificial. Não é a estrutura física. Isso tudo faz parte. Sim. Né? Colabora. Claro que uma empresa precisa ter uma boa tecnologia, precisa ter um bom espaço físico, crescimento enfim, de negócio, tudo certo. Mas o que vai trazer o diferencial nas empresas são as pessoas. São as pessoas. Então, o foco da liderança tem que estar no desenvolvimento, na capacitação das pessoas. Elas é que vão fazer a diferença na sua empresa. Exatamente. Vamos imaginar assim, né? Aqui a gente tem os atendentes, né? Desde a recepção, um atendente que nos atende às vezes pelo 0800, enfim. E eles são a nossa referência, porque eu não venho aqui, eu não conheço qual é o sistema que vocês usam, qual é a plataforma, pode ser a melhor plataforma, o melhor sistema. Eu conheço a pessoa que fala comigo no sistema. E é nela que você vai sentir segurança de ter a sua necessidade ou a sua comunicação compreendida, né? Isso. É claro que a inteligência artificial e a tecnologia, ela auxilia muito na agilidade da entrega, dos processos e tudo mais, até nos auxilia no nosso atendimento, maior agilidade, maior rapidez. Mas o que traz o diferencial é quando a pessoa, né, chama a gente e fala assim, ó, boa tarde, eu sou o João, estou aqui para te atender, o que eu posso te ajudar? Olha, Gleice, a depender do que você está buscando, é um alívio. Um tempo atrás tive uma situação com a Azul, né, um check-in lá, né, e isso eu desesperada no hotel e tal, e um IA atrás da outra, um atendimento robotizado atrás do outro, e eu já ficando desesperada, meu voo era de manhã, isso eu tô falando 2 horas da manhã, sabe? Meu voo de manhã, 6 horas da manhã, e eu lá desesperada, e eu, meu Deus, eu não consigo falar com a pessoa. Quando foi por volta de 5 e pouco, acordei, mal dormi, acordei, logicamente, falei assim, meu Deus, deixa eu ver uma última tentativa para ver se eu consigo. E eu nem consigo te contar agora em qual caminho eu fui, que de repente, naquele atendimento ali pelo celular, uma pessoa, assim, meu Deus do céu, eu me lembro que eu falei assim, graças a Deus, você é uma pessoa. Né? Então, assim, sim, vai ter IA, vai automatizar, ótimo, todo mundo cresce, agiliza os processos, mas as pessoas ainda sustentam boa parte do alicerce, né? E dessas máquinas. Gleice, muito obrigada, de verdade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela profissional que veio aqui hoje trazer mais informações. Sei que foi uma aula aí, né, pessoal? Quem estava com esse assunto aí meio esquecido, espero que tenha revivido aí, senhores gestores, senhores líderes. É necessário, sim, se trabalhar a comunicação, se planejar, se exercitar melhor nos feedbacks, né, Gleice? Inclusive, eu acho uma oportunidade da gente ter outros assuntos, outros temas para serem abordados. Você trouxe aqui a informação da seleção e recrutamento, que eu acho que é um ponto importantíssimo hoje. Eu sei que é um ponto de muitos desafios para muitas empresas. Nesses últimos 5 anos, então, vamos falar sobre desafio. isso. Vou fazer um favor para vocês e vou falar sobre esse tema, tá bom? Porque eu sei que é uma dor, né, Gleice? Uma dor que muitas empresas, desde a pequenininha que está precisando de um funcionário, a grandes empresas que precisam preencher quadros maiores, né? Então,
eu já quero deixar o meu convite aberto aqui para você, tá bom? E aí você sabe, né, que a gente está sempre à disposição. A Logos, né? Tem só quase 11 anos que eu sei disso. Então tá tudo certo, né? Eu até trouxe aqui para você, ó. Ai, obrigada. Pra você não esquecer da Logos aí. Esses dias eu estava conversando com o Tenente Botoso, tenente da Aori. Um abraço, tenente. Ele me trouxe um mimo, eu falei assim, nossa, até que enfim eu tô crescendo, olha, eu já comecei a receber mimos. E esse Muito aqui obrigada. é porque é um momento que não é o nosso assunto de hoje, mas é um assunto tão relevante. A gente está aqui no mês de setembro. Eu sei que a gente tem que falar sobre prevenção do suicídio de janeiro a janeiro, né? Mas estamos no mês de setembro e a gente não pode deixar de prestar atenção, né? No Setembro Amarelo. E aí eu trouxe aqui para você um chazinho. E deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu participei de uma palestra sobre Setembro Amarelo. Ótimo. Participei um pouco antes de você chegar aqui para o nosso encontro. Eu estava em uma palestra sobre Setembro Amarelo. É necessário se falar, até porque vou até falar uma fala que eu usei no final da reunião, né? As pessoas que estão sofrendo ou passando ou vivenciando isso, elas não querem falar sobre. Então, quando você abre um espaço para que outras pessoas falem também, de repente é a oportunidade que ela encontra de abrir isso, falar que está pensando, Com certeza. que está se sentindo aflita, que isso passou pela cabeça. Ela precisa se sentir ouvida, né? Exatamente. E que não seja uma estranheza falar sobre isso, né? Então, assim, não é um tema, né, que tem que ser escondido, ao contrário, é um tema que tem que ser falado. Ninguém quer falar sobre suicídio, é um tema delicado, a gente sabe que né? Mas precisa se falar, porque quem está sofrendo não tem coragem de falar. Então, nós precisamos falar, né? Muito obrigada, Gleice. Esse chazinho de camomila eu vou tomar, tá bom? Eu sou uma pessoa do café, mas eu tomo um chazinho. Um chazinho de vez em quando. Me sentir mais tranquilinha, então um chazinho de vez em quando. E com esse QR Code aí, você vai poder acessar... Este aqui. Isso! Você vai conseguir acessar uma lista de filmes, né, que vai falar sobre, né, uns filmes mais humanizados, que vai falar sobre... Eu não posso ficar com essa informação só para mim. Eu não posso guardar essa lista de filmes. Lista de filmes e de músicas, né? É uma playlist que tem aí para você poder ouvir, assim, músicas que tocam no coração. Eu acho isso maravilhoso. Até porque quem está vivendo essa situação geralmente está sozinho, sozinha, né? E é nesse momento que de repente um filme, uma música, né, pode trazer ali um sentimento mais positivo, né, para o coração. Ótimo. Eu vou compartilhar, tá? Pode compartilhar. Vou compartilhar essa lista de filmes, né, e a lista das músicas, né, foi preparado com muito carinho pela Priscila. Né? A Priscila que fez todo... Você falou agora que ela cuida dessa área de marketing também, lá para vocês, né? Ela faz também essa parte, né? Mas ela cuida também de mentorias, treinamentos, né? Ela tem muita experiência nessa área mais corporativa, então ela atua nessa área também. Muito legal, Gleice. Isso só reforça mais ainda a minha gratidão pela sua presença aqui, tá bom? Espero te encontrar novamente, eu e vocês aí, né? Eu falei recentemente e volto a falar. Às vezes é uma conversa entre duas, mas participada entre muitos. Isso. Até falei assim, muitas vezes vocês do lado daí ainda comentam. Eu sei que vocês estão assistindo e conversando aí. Pode conversar sozinho, não tem problema não. Tá tudo normal, né, Gleice? Pode seguir. Mas se puder, comenta aí o que você tá achando, tá bom? Gleice, meu coração aberto de gratidão pela sua presença aqui, tá bom? Volte sim. Logo os recursos humanos, para quem nos acompanhou, vou colocar
desce, assim que terminar o vídeo, tá bom? Desce na legenda, você vai encontrar lá informações de contatos, como vocês entram em contato com a Logos, com a equipe, gestor de empresa, CEO, diretores, você que é proprietário ou lidera ali uma equipe, tá bom? Entra em contato, busquem ajuda também, né? Treinamentos, desenvolvimentos, está pesado para você, não está conseguindo levar a equipe adiante, né, Gleice? Busca uma ajuda profissional. Muitas vezes as pessoas pensam, nossa, mas vai ser um alto custo. Veja, porque será feito Não é um plano. custo, né? Treinamento é investimento. Isso, até porque vai ser feito um plano sobre a necessidade da empresa, né, para ser pontual no que ela precisa trabalhar e desenvolver, né, Gleice? Exatamente. Então, pessoal, fica a minha recomendação, tá bom? Recomendação de quase 11 anos, né? Então, assim, sem acompanhando... contar que você trabalhava numa empresa que eu também trabalhei. Sim, a Logos está na minha... Vou falar novamente, a gente já tem uma carreira aí, né? Mas muito obrigada mesmo, Gleice. Fica aberto um novo convite, espero que a sua agenda, né? Porque eu sei que esse mundo de desenvolvimento, treinamento, a sua atenção é muito dentro das empresas que vocês atuam, que vocês colaboram, né? Mas que a sua agenda te permita vir novamente aqui conversar com a gente. Com certeza, a gente sempre vai dar um jeito. É isso. Foi um grande prazer estar aqui com você, né? Imagina. E com todo o movimento que tem aqui. Achei muito legal essa iniciativa desses podcasts, né? Tô assistindo também, porque a gente realmente aprende bastante. Sim. Então, essa iniciativa aí... Então, vocês estão de parabéns. A gente precisa conversar. Aqui dentro nós somos falantes, né? E por que não falar e colaborar com as pessoas, né? Ainda mais no nosso tema principal, que é proteção veicular, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Muitas. Mas nós estamos aqui para conversar, né, gente? Tá tudo certo. Mais uma vez, obrigada. E obrigada a você que ficou aí. Agora sim, estou quase terminando. Já pode ir curtindo, tá? Prepara o botãozinho para já compartilhar aí. Tem aquela pessoa que você gosta, o assunto pode ser interessante para ela, quer ajudar ela, né, nesse assunto para ela aprender ou buscar informações como ela pode auxiliar, né, melhorar a equipe, melhorar a empresa, a gestão, manda para essa pessoa também, tá bom? E as informações sobre a Logos RH estará no final aqui na legenda, tá bom? Fiquem bem, que a família esteja bem, até a próxima, pessoal!